Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Pop Enem, comigo, professor Haider, e hoje nós temos um assunto muito interessante, hein? Mentalidade. Vou falar com o professor Ismael. Roda a vinheta. Então, o podcast de hoje é com o professor Ismael, comigo, professor Haider, e o assunto é mentalidade. Mentalidade vencedora, mentalidade derrotada, mentalidade intermediária. Qual é o seu nível de mentalidade? Como você deve proceder para que você alcance o mais alto nível dentro dessa competência que é muito importante, dessa habilidade muito importante para que você arrase no Enem. E aí, Ismael, tudo certinho? Vamos lá, cara. Hoje a gente vai detonar aqui, explicar tintim por tintim qual é a mentalidade vencedora. E para isso a gente sempre tem um ponto de partida, né, Ismael? Quando foi o momento em que você teve o seu pior momento dentro do espectro aí da mentalidade? Você sempre foi um cara positivo? Porque, gente, eu conheço o Ismael há alguns anos já. Ele sempre foi um cara muito para cima, muito up. Você sempre foi assim, Ismael? Ou teve um momento da sua vida que você falou... Cara, que pergunta difícil de responder. Olhando para minha própria vida, como a vida acho que de todo mundo, existem oscilações, né? Oscilações. Eu, quando era garoto, não tinha uma mentalidade de estudante. Não tinha uma mentalidade de quem ia passar em vestibular, passar em prova, vencer grandes desafios intelectuais. Eu gostava de esporte, eu gostava de videogame, eu gostava de desafios. Isso sim, eu sempre gostei de desafios. Eu sempre gostei de me expor ao risco, né? Expor ao risco sempre me estimulava a buscar desafios, a buscar novas conquistas, quando era garoto. Agora, para o vestibular, para a vida acadêmica, para a vida de estudos, eu passei de fato a descobrir qual era a minha mentalidade a partir dos 17 anos. Quer dizer, a virada de chave aconteceu... A virada de chave para os estudos aconteceu a partir dos 17 anos. Foi quando eu estava ali no finalzinho da minha vida de estudo no ensino médio. Minha mãe me falou, e aí, cara, vamos estudar? E eu falei, bora, vamos lá, vamos ver o que tem aí para mim. E comecei a fazer, então, um cursinho. E aí, no cursinho, eu percebi que a minha mentalidade, a minha consciência de estudo, a possibilidade que eu tinha de passar no vestibular, de passar no concurso público, era muito pequena, porque eu não tinha clareza do propósito, eu não tinha clareza da dificuldade, eu não tinha clareza do conhecimento, ou seja, o meu autoconhecimento, a minha consciência, a minha clareza em relação ao Ismael, ao conhecimento de mundo, às provas e ao que a sociedade me oferecia, estava muito discrepante uma coisa em relação à outra. Não havia uma conexão entre mim e o mundo. Quer dizer, Era o meu mundo e o mundo real. Mas você, naquele momento, se conformava com esse quadro? Ou você foi para cima, assim, no sentido de desbravar? Ou foi aos 17 anos mesmo isso? Eu acredito que a partir do momento que eu percebi que havia um desafio real e que, ao mesmo tempo, esse desafio real ele podia ser conquistado, existia a possibilidade de fato, atingir um resultado concreto, ou seja, passar numa prova, conseguir, de repente, uma boa nota num concurso público, ou, de repente, me aproximar de alguma pessoa que já tinha conquistado um resultado. Quando eu comecei a perceber que eu podia sair desse meu mundo, né? Um mundo ainda infantilizado, vamos dizer assim. Certo. Aos 17 anos, eu ainda era um garoto muito infantil, né? Para a minha idade. Eu ainda estava atrelado ali ao videogame, aos amigos, ao futebol, a coisas típicas da adolescência. Né? Então, assim, quando eu percebi que eu precisava virar essa chave, e essa virada de chave dependia dos estudos, de leitura, de compreensão de texto, de exercício, de matemática, de conhecimento de mundo, de mudar principalmente as pessoas que estavam ao meu redor. Então, assim, de tudo isso que eu estou mencionando, uma das coisas que, de fato, abriu a minha mente, possibilitou que eu me tornasse uma pessoa um pouco mais inteligente, que é disso que a gente está falando, foi o momento que eu comecei a andar com pessoas com mentalidade diferente da minha. Então, isso é fundamental. Você acaba incorporando a mentalidade daqueles com os quais você escolhe se relacionar. E isso é tanto para o bem quanto para o mal, né? Se você anda com pessoas com a mentalidade derrotada, obviamente, a longo prazo, você vai se tornar uma pessoa de mentalidade derrotada Claro, sem também. dúvida.
E assim também com aquelas que têm uma mentalidade mais privilegiada, vencedora. E eu comecei a rir enquanto você falou que era um rapaz infantilizado, Sim. porque eu não sei por que cargas d'água, talvez por questões hormonais, você que é um cara também mais das ciências naturais aí. As meninas, elas amadurecem um pouco mais rápido, né? Elas têm talvez uma percepção aí das questões mais filosóficas mais cedo que os meninos e também amadurecem fisicamente mais cedo. E eu era um rapaz também extremamente infantilizado. Então, quando o professor Ismael diz que era um cara mais infantilizado, isso me traz um alento, porque eu amadureci muito rápido, muito devagar, né? Eu faz muito pouco tempo que eu me considero um homem mais maduro. E, obviamente, como qualquer pessoa mais imatura, nós somos pessoas com a mentalidade mais fraca, né? E agora, quais seriam então as três mentalidades? A primeira, a menos privilegiada, seria a mentalidade? A menos privilegiada seria a mentalidade que a gente considera de nível baixo, né? Mentalidade Baixo de nível nível de baixo. consciência. Baixo nível de consciência. O que que é como é a mentalidade do aluno que tem baixo nível de consciência? Ah, Ele, ele tem habilidades, ele tem inteligências, múltiplas inteligências, todos nós temos múltiplas todos inteligências. nós, é importante, né? Esse garoto, essa garota que tem um baixo nível de mentalidade, ele ainda não se deu conta de que precisa dar um passo em relação a um desafio. Ele não se testou, ele não se projetou, ele ainda não sabe que precisa vencer uma etapa da vida dele, uma etapa de aprendizado, uma etapa onde ele, por meio de um esforço, por meio de um desafio, irá atingir um outro patamar. Um outro Quantos, patamar intelectual, um outro patamar cognitivo, um outro patamar de aprendizado. Ele ainda não se deu conta de que é possível aprender mais. E necessário, sobretudo. quantas vezes a gente não ouviu da professora, né? Menino, você tem tanto potencial, o que que ela está dizendo? Que você tem Exato. condição de alcançar uma mentalidade privilegiada, mas ainda não alcançou. Você tem potencial, você tem Claro. condição. Então, na verdade, o recado que está sendo passado por esse profissional, educador, professor, pelo seu pai, pelo seu amigo, é: meu amigo, você tem boas condições, né? Perfeito. Mas ainda, querido, você está com uma mentalidade um pouquinho abaixo daquilo que se espera, né? Perfeito. Exatamente. Então, quais são as consequências da pessoa que chega num contexto de vestibular com esse tipo de mentalidade? Mentalidade abaixo, mentalidade. Vamos falar o português, claro, mentalidade fraca, gente. Gente com mente fraca. Claro. Chega no vestibular, o que que pode acontecer e o porquê que isso acontece? Claro, vamos lá. Ao estar diante do vestibular com uma mentalidade abaixo do que se espera, vai haver ali uma crise, vai haver ali um colapso, vai haver ali um momento de bastante estremecimento frente àquele desafio. Então, se a pessoa vai fazer um vestibular e ela não se deu conta de que era necessário ter estudado, que era necessário ter feito as leituras correspondentes ao vestibular, que era necessário ter tido concentração ao longo do ano, ou seja, a nossa mente, ela é análoga a um músculo. Você precisa Trabalhar. fortalecê-la, Pô, ou seja, trabalha. assim como o corpo. Né? O corpo você vai trabalhando, o corpo você vai desenvolvendo mais musculatura e vai levantando cada vez mais peso. A mente ela trabalha da mesma forma, análoga ao corpo. Então, conforme nós vamos nos fortalecendo, conforme nós vamos trabalhando mais com clareza sobre os exercícios, fazendo mais leituras, evocando novos símbolos, evocando novas concepções cognitivas, conversando com pessoas com um nível mais elevado, aos poucos você fortalece a sua mente. Então, se você vai para o vestibular com uma mente inferiorizada, uma mente infantilizada, você ainda não percebeu o tamanho do desafio. E ao não perceber o tamanho do desafio, o seu resultado com certeza vai estar aquém daquilo que você procura, daquilo que você almeja. E é muito importante isso que você fala, porque eu tô lembrando aqui uma experiência, pessoal. Quando eu fui tirar carteira de motorista, Sim, e eu tirei carteira de motorista mais velho já, eu tirei com 22 anos, 23 anos, agora não lembro exatamente. O fato é que, segundo a nossa querida psicóloga que veio aqui, Catarina Nicolucci, sim, eu não tinha o meu córtex pré-frontal ainda completamente formado, né? Porque forma aos 25 anos, né? A sim. completude do córtex pré-frontal. Eu não era um sujeito maduro ainda. E eu cheguei lá para fazer a prova de direção prática e parece que é uma fábrica de malucos aquela fila em que as pessoas começam a entrar no carro e fazer a prova. Aí chegava a gente, estacionava o carro bem mal estacionado, saía chorando do carro. E aí entrava outra pessoa, estacionava, saía chorando do carro, ou seja, todo mundo sendo reprovado, né? E eu olhando aquilo, eu falei, gente, eu tô lascado, eu vou reprovar também. Então eu já entrei no carro com a certeza de que eu seria reprovado. E o que que aconteceu? Eu fui reprovado.
mesmo que eu tivesse feito todas as aulas, que eu tivesse me preparado, que eu tivesse dirigido e mostrado para mim e pro meu, como é que é o nome da pessoa? Do instrutor, né, de Aham. volante, que eu era perfeitamente capaz de dirigir. Aquele fórum de análise, de avaliação, de observação exacerbada, fez com que eu travasse. Perfeito. Quem é que nunca passou, gente? Você que é pai de aluno aí, ó, foi fazer o seu teste de volante e ficou com um pé assim na embreagem. Por quê? A cabeça completamente suscetível a qualquer tipo de estresse. Você não Claro. trabalhou a sua mentalidade, ainda chegou lá com a mentalidade fraca. Fraca, sabe? Qual que é a mentalidade intermediária, Ismael? Então, Intermediária, galera. complementando a primeira, né? Fazendo uma última baliza aqui da primeira. A mentalidade fraca é aquela em que o aluno ele quer fazer algo, ele quer se desafiar, ele entende que é necessário ir além, que é típico da adolescência, essa incerteza e esse desafio que deve ser alcançado, que deve ser buscado, mas ele ainda não deu o passo. Então, a mentalidade de baixo nível, de baixa consciência é eu quero, eu estou disposto, mas eu não me movo. Eu não saio da minha zona de Pô, conforto. Ainda tem muito a ver com essa relação com a infância. Ainda quero estar num contexto de brincadeira. O jogo ainda não passou a ser sério. perfeito. Não existe ainda aquele ímpeto de querer mostrar o seu valor, de mostrar a sua força, mostrar o seu peso, desenvolver a sua personalidade. Então, essa mentalidade inferior, essa mentalidade de nível baixo, é do aluno que ainda não se projetou. Ele quer, mas ele ainda não quer de verdade. Ele ainda está brincando, ele ainda está insinuando que quer. Então, ele não está no jogo de verdade, não está no jogo verdadeiro. Uhum. Agora, a segunda mentalidade seria do nível intermediário, uma consciência um pouco mais elevada, né? De É, grau 2, vamos dizer é assim, a transição ali. a transição. O aluno ele quer de fato e ele prova que quer, porque você percebe um movimento. Ou seja, ele se matricula num cursinho, ele começa a perguntar para o professor dele qual livro ele deve ler, ele começa a se dedicar mais na sala de aula, ele começa a separar as amizades que realmente não querem evoluir, não querem estudar de fato, e começa a selecionar melhor as pessoas com quem ele anda. Ele começa a sentir uma angústia, uma inquietação e busca resultados que são mais concretos e mais tangíveis. Ou seja, ele não está mais jogando, ele não está mais insinuando, ele está de fato entrando no mundo real. E o mundo real exige resultados concretos. E ele tem ciência disso. E ele passa a ter ciência disso, a mentalidade dele já mudou. Ele já não finge querer, ele quer porque ele está de fato se movimentando, ele está agindo, ele quer mostrar a sua força. E enquanto o adolescente não mostra a sua força, ele está se comportando como uma criança. Essa é a diferença. Gente, é bom a gente falar que quando a gente trata de mentalidade, a gente não está falando de capacidade cognitiva, né? Capacidade intelectual. A gente está falando de determinação, de motivação. Só para ficar bem claro aqui, a gente não está falando que tem pessoas que são mais capazes que outras, né? Embora exista, mas todos nós temos cognição e possibilidades infinitas, né? Dentro da cabeça do ser humano moram infinitas possibilidades. Mentalidade fraca é aquela pessoa que tem condição, capacidade cognitiva igual em todas as três partes ali da mentalidade. Não quer, ainda não saiu do lugar. A mentalidade intermediária é aquela que já entendeu e Exato. busca dar os primeiros passos. Perfeito. Mas por que então que essa pessoa não é uma pessoa de mentalidade top, uma mentalidade lá em cima? Elevado. Porque se ela tem consciência, se ela separa as amizades, se ela busca o conhecimento, o que que ela não está fazendo ainda? Qual que é a fraqueza dessa pessoa? Bem, vamos lá. A mentalidade de nível intermediário, finalizando esse conceito, Aham. é aquele aluno, aquela aluna que quer algo, que então, a partir daí, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo e Ela dá quer. o primeiro passo e, justamente por dar o primeiro passo e entrar no campo da ação, é que a vontade se manifestou. Porque a vontade só é vontade de fato se você passa a agir. A vontade e o fazer são praticamente a mesma coisa. Você dizer, eu tenho vontade, mas você não moveu uma palha, Não é você tão nunca grande teve, a vontade assim. você nunca teve vontade nenhuma. Você estava ainda fantasiando. Não era Perfeito. uma vontade real. A vontade e o fazer se conectam. Então, a mentalidade intermediária, ela está atrelada a eu quero e eu faço e eu estou buscando um resultado específico.
E por estar buscando um resultado específico, eu começo a movimentar o tabuleiro. Essas pessoas não servem para mim, eu preciso questionar mais as minhas atitudes, eu preciso organizar mais o meu tempo, eu preciso de fato buscar pessoas que vão me contribuir para a minha aprovação no vestibular, para que possam me mostrar qual a melhor carreira, qual o melhor caminho a seguir, como eu faço realmente para corrigir os meus erros. Então existe ali um nível de consciência mais elevado, uma autocorreção. Essa é a mentalidade de nível médio. A mentalidade de nível superior, mais elevada, já é quando o vestibulando, agora falando do vestibulando em si, vestibulando do Enem, vestibulando de outros vestibulares, é quando esse jovem, esse adolescente, ele fez essa autoanálise, fez essa autocrítica e ele começa a buscar uma performance cada vez melhor. Não é simplesmente agora vou agir e vou me corrigir. Não é mais simplesmente buscar ajustar. Não significa mais uma fase de conhecimento. Ele já se conhece um pouco melhor, ele já sabe o tamanho do desafio Boa. e agora ele busca performar de fato. Não é um ajuste mais, não é uma correção, não é simplesmente uma baliza. Ele sabe exatamente onde ele quer chegar. Então, digamos que o cara de mentalidade, o rapaz, a menina, que é de mentalidade intermediária, quer, se movimentou, mas ainda está meio sem norte, né? Pô, eu sei que eu preciso me movimentar, mas eu não sei para onde eu corro. Exato. Então ele está meio que como um cego no tiroteio. Exatamente. Ele está fazendo tentativas e erros. Será que isso dá certo? Será que isso aqui dá certo? Vamos tentar isso aqui? Vamos tentar aquele professor? Vamos ver aquele vídeo no YouTube? Vamos ver essa plataforma digital? Vamos ver essa apostila? Ele começa a dar tiro para tudo quanto é lado. Porque ele está tentando entender qual é o melhor modelo Faz que sentido, se aplica faz sentido. à sua maneira de aprender, à sua maneira de aprendizado. Tem pessoas jovens que vão aprender por meio da leitura, outros vão aprender por meio do amigo que vai ensinar, outros pelo professor, outros pelo YouTube, outros pelo curso digital. Então, essa pessoa de nível de mentalidade intermediária, ela vai experimentar o máximo possível, porque ela ainda não tem um conhecimento sobre si. Precisa se Então, ela descobrir. precisa experimentar o máximo possível de possibilidades de aprendizado para que ela, então, entenda qual a melhor se adequa a ela. A partir daí, ela parte para o nível de consciência, de mentalidade, de maturidade mais elevado. Ela já escolheu o método, ela já se conhece, ela já sabe de fato quais são os melhores caminhos e os caminhos que devem ser evitados, e a partir daí ela busca a performance. A partir daí ela quer mostrar a sua força. Ou seja, o adolescente, ele está numa fase que é uma fase de incerteza. O vestibular, ele atinge justamente o ser humano, né? O jovem, a menina, o garoto, que está na fase da incerteza. Se ele está na fase da incerteza, qual é a melhor maneira de reduzir essa incerteza? Experimentando várias possibilidades. É por isso que o adolescente ele é tão ousado. É por isso que ele tem esse viés revolucionário. É por isso que ele busca ousar. É por isso que ele busca enfrentar a autoridade sobre tudo e questionar. É porque ele está na fase da incerteza. Ele não é mais uma criança. Ele também não é mais simplesmente um adolescente. Ele já é quase um homem, quase uma mulher adulta. Mas ele não sabe como é ser um adulto. E ele também já não é mais uma criança. Então ele está numa fase que é muito incerta. Então por isso que ele experimenta tantas possibilidades. Quando ele atinge esse grau de maturidade um pouco mais elevado, ele quer mostrar a sua força, é a sua personalidade. Então ele diz: eu serei advogado, eu serei médico, eu serei um engenheiro, eu serei um ator, serei um músico. O que ele está querendo dizer? Eu sei quem eu sou. E a partir do momento que ele mostra a sua força, é que ele encontra essa sua razão de existência, o seu Perfeito. propósito. Muito bom. E é legal quando a gente conversa, por exemplo, com crianças. O que você quer ser quando crescer? Eles falam coisas completamente desconexas, né? Porque faz parte de um grupo nada seleto de pessoas com mentalidade menos privilegiada. Minha filha falou que queria ser médica ou cantora. Então ela não tem muito ainda noção das áreas. Embora nós sejamos críticos, né, Ismael? Das áreas. Eu sou de exatas, eu sou de humanas, Ismael, e a gente concorda nisso, né? Que o ser humano ele tem que ser tudo, ele é integral. Mas a minha filha, no mundo contemporâneo, ela ainda fala assim: ela tem 7 anos, né, gente? Eu quero ser cantora ou médica. Isso vai começando a diminuir conforme o nível de consciência vai melhorando e vai se aperfeiçoando. Então, o nível de consciência baixo é aquele que a pessoa tem condição, mas ainda não tem nem vontade, talvez, de se movimentar. Ou ainda que tenha, não sabe por onde começar. O nível intermediário, ele já começou a dar os primeiros passos, mas ainda tentando, de maneira exagerada... Engatinhando
progredindo e engatinhando. Antes de eu passar para frente, deixa eu te perguntar, você não acha? Eu acho que sim, mas eu quero a sua opinião. Você não acha que esse terreno é perigoso? Porque se ele não, o adolescente, a adolescente, o jovem, não tem condição de passar para o próximo nível de consciência e ele fica muito tempo no intermediário, ele acaba desgostando da vida. Eu estou tentando tantas coisas e eu não me acho. Aí ele começa um curso e para, ele entra num profissionalizante e para, ele começa uma faculdade e para, e aquilo vai dando para ela um senso de que eu não tenho meu lugar no mundo. Você não acha que isso pode Não, sem dúvida. acometer o Sem adolescente? dúvida. E o grande problema, o grande desafio do jovem atual, do jovem de 2025, é que ele está inserido numa sociedade que é tipicamente pós-moderna. Ou seja, as mudanças estão acontecendo em velocidades assustadoras. Ou seja, a profissão de 10 anos atrás já não é a profissão de hoje. Já não existe, né? às vezes. A maneira como nós nos relacionamos financeiramente, com papel moeda, por exemplo, papel impresso, já não existe mais. O cartão já não está existindo mais. Agora é o Bitcoin, agora é o Pix. Ou seja, a mudança econômica, social, cultural, musical, ela é um caos. Ou seja, para esse cara que está numa fase de incerteza, quando olha para o externo, para o mundo exterior, também não vê mais os fundamentos que os seus pais viam, que a sociedade do passado via. É muito mais difícil para que ele possa se adequar, é muito mais difícil para que ele possa buscar os resultados. Ou seja, enquanto o adolescente que está vivendo um momento de crise, diante de uma sociedade que é moderna, diante de uma sociedade que é complexa, ele não consegue se referenciar. Então isso complica ainda mais as suas tomadas de decisão. Né? Se fundamentar sobre uma sociedade que é líquida, como o Bauman dizia, né, o filósofo, Zygmunt Bauman. uma sociedade líquida, ele não tem fundamentos. Ou seja, ele não consegue encontrar uma saída clara para a solução dos seus problemas. O Ryder sacou aqui agora Gente, olha isso aqui, uma ó. moeda aí de Olha R$1, isso aqui, ó. $1. A maneira como nós lidamos com dinheiro mudou e eu percebi isso tarde demais. Eu achei. Sabe quando a gente acha dinheiro? Cara, eu não vejo isso aí faz, sei lá, Ó, 15 anos. que bom que você viu. A grande maioria da pessoa que é vai isso aí, pô? é uma nota de R$1, É de galera. comer? Tá de cabeça para baixo. Uma nota de R$1, galera. Olha só. O pessoal falou assim: ah, isso aí é simpatia. Eu falei: não, eu esqueci aqui na minha carteira há muito tempo mesmo. Justamente por causa desse lance que você falou, Ismael. A gente lida diferente Deixa com o eu dinheiro. encostar aqui pra você. Se Nossa, é a mesma coisa. ele quis A mesma encostar. sensação. Pois é, Cara, sensação que de legal, pobre, cara. né? Que legal, pô. Não, muito legal poder pegar uma nota de R$1. Porque, Então. pô, a gente tava com isso aqui todo dia na mão. Isso aqui fazia parte do nosso dia. Hoje, dia a dia. hoje não faz mais parte, não né? faz mais parte. Eu não sei manipular mais isso aqui. Como é que usa isso aqui, né? Como é que usa? Primeiro, o valor já não existe. Segundo, a gente não manipula mais nem as que existem, né? Nem as que Exatamente. estão aí hoje pra Agora gente, você contextualiza isso para o mundo do adolescente. que não conhecem isso. Pois é, o adolescente, ele é a crise em pessoa, ele é a incerteza em pessoa. Ele está tentando se escorar de tudo quanto é forma no mundo. Aí ele olha para o mundo externo, que era para ser o seu fundamento, que era para ser a sua âncora, o seu porto seguro. E o mundo se apresenta como se apresenta hoje, mudanças dramáticas na economia, na sociedade, na política, no mundo cultural. Então, onde ele se agarra? E aí que é o grande lance. Aí justamente entra o quê? A família. Entra o pai, entra a mãe e fala assim: filho, calma aí, filha, vai devagar que eu tô aqui. Onde que está a segurança do filho? Onde é que está a segurança da filha? É nos pais, é nos avós, é nos tios, é no professor do cursinho, é no pastor, é no padre, é no amigo. Tem que haver um ponto de solidez. Tem que haver algo que seja a sua coluna central. Para que haja transição Pra que da haja intermediária para Exatamente. potente, né? Nós, enquanto seres humanos, nos balizamos, nos referenciamos pelo externo, pelas referências que não são nós mesmos. Porque se eu preciso me transformar, mas se eu não sei em que eu vou me transformar, isso pode ser, de certa forma, traumático psicologicamente falando. Eu vou me transformar em quê? Eu não tenho a referência, então eu vou ter que criar a mim mesmo no futuro, mas sem referência, para servir a quem? Para servir Deus. que tipo de sociedade? Que tipo de sociedade teremos daqui a 10 anos? Nós não sabemos. Há 30, 40 anos atrás ainda era possível fazer uma medição, uma previsão. Olha, eu seria um médico, seria um advogado, eu seria aqui um arquiteto. Hoje está um pouco mais difícil para esse jovem. Então esse jovem de nível intermediário é o jovem que está passando por um processo
de crise da consciência mesmo. E é normal esse E processo. é natural que seja assim. O problema é que na modernidade isso se acentuou porque a sociedade já não oferece mais os fundamentos que ofereciam no passado. E cobra dele uma rapidez E na cobra dele, decisão, né? exatamente. As provas continuam sendo as mesmas, mas a sociedade não é mais a mesma. Hoje, existe uma promessa de que as inteligências artificiais irão substituir muitas áreas do conhecimento, muitas profissões, e muitas pessoas estão buscando se capacitar em inteligência artificial para ganhar o salário que atualmente um médico ganha. O médico ganha 30 mil, 40 mil, 50 mil reais. No futuro, os gestores de inteligência artificial já poderão ganhar isso. No futuro, não. Agora já poderão ganhar. Então, o fato dessa consciência intermediária ser a mais caótica é justamente porque há uma crise instaurada no ser enquanto adolescente, enquanto um ser autoconsciente, e há uma crise instaurada no exterior. Então, são duas crises. É um choque de crises. O choque de crise típica da adolescência e a sociedade moderna, pós-moderna, também ela é conceituada, definida como uma sociedade que está em crise. Então, esse é o grande desafio. Agora, a próxima etapa é o grande lance para essa virada de chave. É entender tudo isso que eu estou falando e buscar romper com essa consciência intermediária. Quer dizer, então, para a gente passar de uma consciência de baixa performance para uma consciência intermediária, a guerra é simplesmente interna. Para que a gente passe da intermediária para uma mentalidade potente, vencedora e que vai te deixar realmente uma máquina de aprovação, ela tem que vencer uma guerra interna e uma guerra externa Uma também. guerra externa. Exatamente. Porque a gente precisa encontrar as nossas referências e manter o ouvido e o coração aberto para receber as orientações dessas pessoas, né? Exato. Para que elas te indiquem o caminho que você pode percorrer e também os recursos aos quais você deve procurar para que você consiga alcançar os seus objetivos, né? Perfeito. Galera, se você não tem essa referência, ou se você tem essa referência e entende que precisa de uma ferramenta externa, nós podemos ajudar você. Com um curso com mais de 100 horas de gravação, 400 aulas, questões completamente gabaritadas, as últimas edições do Enem também completamente gabaritadas. Um curso pensado para você, planejado para você, para que você arrase, alcance os 800 pontos mais ou 900 pontos mais já no próximo Enem. Clique em algum lugar aqui da descrição desse vídeo e você vai conhecer o Pop Enem, que é o curso que vai levar você à faculdade dos seus sonhos. Vem para a faculdade dos seus sonhos, vem com o Pop Enem. Ismael, muito legal a gente estar pensando nessa transição. E é um processo muito complicado. Eu mesmo, às vezes, fico me perguntando, será que eu alcancei o nível de consciência adequado? As provas de que a gente alcança são os frutos que a gente colhe, né? A gente tem, às vezes, aquela síndrome do impostor, né? Nossa, eu sou professor, mas será que eu não estou aqui por algum engano? Oh, estou aqui trabalhando há 5, 10 anos na mesma escola, será que não é por algum engano? Não, gente, não existe a menor condição de você ser profissional, trabalhar 5, 10 anos dentro de uma instituição e você não ser uma pessoa que seja autoridade nisso. Então, os frutos acabam trazendo para você a certeza. O adolescente, o jovem, ele não tem esse tempo para dizer para ele que ele de fato tem uma condição. Eu acredito que o primeiro fruto seja uma aprovação. Ah, eu sou burro, eu não sei nada. Quando ele é aprovado em medicina numa faculdade pública ou ganha 100% de bolsa numa faculdade particular. Eu acho que é o primeiro, né? É o primeiro lance. E eu queria perguntar para você. Foi no dia da sua aprovação que você teve essa certeza ou você já tinha certeza de que a sua mente era privilegiada antes mesmo da aprovação? Bem, vamos lá. Como eu disse, eu comecei a estudar para vestibular a partir dos 17, 18 anos. A transição aconteceu, esse rompimento com a minha infância aconteceu dos 17 para 18 anos. Da baixa para intermediária. Exato. Até os 17, 18 anos eu ainda era muito infantilizado. Perfeito. Eu ainda não entendi. Infantilizado no sentido que eu não conhecia o mundo real. A criança, ela é justamente criança porque ela ainda está no mundo de fantasia e realidade misturada. Ela ainda não distingue o que é a realidade e o que é a fantasia. Ela, quando está brincando de médica, ela é médica. Quando ela está brincando de motorista, ela é motorista. Ela não está fingindo simplesmente. Ela acredita de fato que ela é motorista. Ali ela entra no jogo mesmo. Ela entra na brincadeira de forma profunda. Quando você é adolescente, você tem que romper com isso. Você não está mais na infância. Então, todas as suas ações terão consequências. Não é mais seu pai, não é mais a sua mãe que irão responder por você. Então, quando eu percebi isso, eu tinha por volta de 17 para 18 anos. Eu fui aprovado no vestibular pela primeira vez aos 21, quando eu passei na faculdade de Física em Guaratinguetá.
eu prestei o exame da faculdade de Física, em Guaratinguetá, e passei em 40º lugar. Mas como é que Fiquei na você posição ficou? 40. Você ficou assim, eu sou invencível ou você se mantinha numa Pois posição? é, passei na posição 40, uma posição razoável. Eu Poxa, não sei exatamente quantas pessoas prestaram o exame de Física, não foram muitas, mas os 40 primeiros eram posições muito boas, né? sim. Então eu passei a primeira vez na posição 40. Muito bem. Fiquei feliz, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo, no segundo seguinte, no minuto seguinte, na hora seguinte, eu já percebi o seguinte: dá para ir mais. Não levou mais do que uma hora. Foi um êxtase, foi bacana, foi legal. E foi justamente nesse momento que eu percebi: dá para ir mais. Aquilo ali já se tornou uma baliza rapidamente, É instantaneamente. dali pra cima. É dali para cima. Por que eu não posso fazer um outro vestibular no nível mais elevado? Por que eu não posso passar no vestibular mais difícil? Por que eu não posso passar em primeiro? Então eu já comecei a subir o nível no mesmo instante, no mesmo momento. E é importante que o nosso aluno, né, a nossa aluna saiba que no vestibular da nossa época, né, quando ainda não existia internet, era muito mais difícil estudar. Quais eram os métodos de estudar? Eram livros e professores, E deu. presencialmente. Não existia a possibilidade de você consultar alguém ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp, ou pelo Zoom, ou pela internet, ou uma aula online. Não existia isso. Abriu o YouTube, né? Abriu o YouTube, então assim, ou o camarada, ou a aluna, ou o aluno tinha um livro, né? Um livro específico para aquele vestibular, um exercício específico para aquele vestibular, uma metodologia específica para aquele vestibular. E impresso em papel, é de papel que a gente está falando, né? Ou ele tinha um professor muito bem especializado para dar para ele essa condição. Então não existe outro jeito. Ou o cara tinha um papel, um livro, uma caneta e um professor, um mentor, ou ele era um gênio e fazia a prova e passava. Essa era a condição. Hoje não. Então, existem posições, existem cargos na sociedade que precisam ser preenchidos urgentemente. Médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, fisioterapeutas, todo tipo de profissão exige que um certo número de pessoas preencham essas vagas, porque senão é o fim da sociedade. Existem funções, existem profissões, existem espaços públicos que precisam ser preenchidos. E esses espaços necessariamente precisam que pessoas se interessem por eles. Isto é a sociedade. A sociedade ela é um conjunto de tensões, um conjunto de profissões, um conjunto de pessoas que servem umas às outras mutuamente. Então, o Enem ele é uma necessidade. O vestibular é uma necessidade, não é uma brincadeira, não é um jogo que a gente quer e ora não quer. É necessário que os jovens saibam que esses cargos precisam ser preenchidos, senão é o fim da sociedade. Se ninguém mais quiser ser médico, se ninguém Acabou. mais quiser ser engenheiro, ou um técnico, ou um enfermeiro, ou um advogado, acabou a sociedade. Então é necessário que o aluno tenha este grau de mentalidade. Não é simplesmente vou passar no vestibular porque é um jogo, vou passar porque eu quero ganhar dinheiro. Não, não é Porque isso. senão ele transforma uma coisa séria em brincadeira, Exatamente, pô. exatamente. Nível de Não é consciência. um jogo. A sociedade não é um jogo. A sociedade é algo real, concreto, com finalidades específicas, que são servir uns aos outros. Se você não tem essa consciência, você não vai passar no vestibular. Se você não tem a consciência de que você é uma peça importante para a sociedade, que você de fato tem um dom, tem um talento que Deus te deu, que você vai servir ao próximo, se você não entendeu isso, você tá fazendo vestibular como algo que é um jogo, um videogame, um jogo de tabuleiro. Não é isso. E se você não leva a sério, obviamente o resultado vai ficar Exatamente. fatalmente Então, comprometido, quando né? você toma consciência de que é necessário, é urgente que eu preencha um cargo público, é urgente que eu preencha um cargo civil, é urgente que eu tenha uma profissão, é urgente que eu seja alguém com um propósito para que outras pessoas se beneficiem do meu trabalho. A partir daí, você está com uma mentalidade elevada. Ninguém te segura mais, ninguém te para mais. Se você entendeu que você vai ser útil, que esse é o seu talento, que esse é o seu dom, que é para isso que você nasceu, ninguém te segura mais. Acabou, a mentalidade é essa. Essa é a mentalidade esperada de um aluno de alta performance. A Perfeito. partir daí, esse cara vai ter condições de buscar bons mentores. Ele vai ter condições de selecionar os melhores livros.
ele vai ter condição de escolher as melhores plataformas de ensino, como o nosso curso Pop Enem, como os nossos professores que estarão ali para auxiliá-lo. Ele terá condições de separar aqueles alunos, aqueles amigos que não são benéficos naquele momento. Ele vai se aproximar de grupos que realmente vão contribuir para que ele possa ter uma mentalidade e uma aprovação no vestibular. Ele vai fazer com que os pais possam oferecer o melhor de si, para que ele tenha, então, o resultado esperado. A mentalidade é essa, é sobre propósito. Se o aluno entende que ele precisa servir a sociedade, acabou, ele vai fazer o melhor que ele pode. Agora, enquanto ele está achando que é um jogo, que é uma simulação, que pode, e depois eu cancelo, depois eu começo de novo, a coisa não vai andar. A coisa não vai andar. A finalidade, o propósito de uma profissão é o serviço ao próximo, é o amor ao próximo. A sociedade é baseada no amor ao próximo. Se você não ama o teu próximo, então você está falando do quê? De meramente um vínculo econômico, monetário. E é justamente esse o pior que pode acontecer. O pior cenário que pode acontecer é pessoas servindo as outras simplesmente por dinheiro, simplesmente por questões materiais. Isso é o pior tipo de sociedade que nós podemos ter. Sociedade com vínculo econômico, sociedade com vínculo financeiro. É o pior tipo de sociedade que nós podemos ter. Eu falei ali com o Fernando que essa sua fala remete a uma fala do pastor Carlito, né? Que se você trabalha por dinheiro, você não é vocacionado, você é mercenário. Justamente. E tem gente que se vende muito barato, né? Porque escolhe uma profissão que até não remunera com em tanta quantidade. É um trabalho nobre, mas a pessoa encara aquilo como simplesmente uma atividade dinheirista. Não que a gente não tenha que trabalhar por dinheiro, não, né, gente? Tem que sustentar a casa, sustentar a família, tá tudo certo. Mas eu acho que é muito mais sobre Dom. sobre dom. Você me falou uma vez e aquilo nunca saiu da minha cabeça. Servir ao próximo com aquilo que eu sou capaz de suportar que outras pessoas não são. Exatamente. Né? Então a Exatamente. pessoa tem que ser capaz de suportar nós, professores, às vezes salas de aula lotadas, Exato. né? Alunos que promovem ali certa desordem, Confusão. e a gente tem que ser mediador, pacificador. Incapacidade. O professor ele tem que estar disposto a sofrer a incapacidade do aluno. Esse aluno ele é incapaz, mas eu vou pegar na mão desse cara aqui, eu vou dividir essa incapacidade com ele. E é legítimo que outras pessoas não tenham esse tipo de paciência, de aptidão, né? De condição. Do mesmo jeito que eu não posso ver Uma vez eu vi minha sogra sem unha, eu desmaiei. Ela foi na casa dela e eu tava na casa da vizinha junto com a minha esposa. E ela passando pano embaixo da pia, tinha uma madeira solta assim. Uau. Aí ela arrancou a unha do anelar. Uau. E aí ela foi na casa da vizinha onde eu tava com a minha esposa e falou assim: Ô Tita, Tita é o nome da vizinha, se ela vê, beijo. Você tem água oxigenada aí? Aí ela, por quê? Porque eu arranquei minha unha, ó. Aí ela fez assim. Quando eu vi o dedo dela sem unha, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu acordei na cama dela. Eu só lembro que ela falou assim, ela tinha uma voz de rouquinha, assim, que ela era fumante, ela, segura que esse é pesado. E eu acordei na cama dela. Agora você imagina eu fazendo uma cirurgia, se eu não consigo ver a minha sogra sem unha. Então, do mesmo jeito que eu, o médico que não tem problema nenhum em ver unha, dentro de um contexto de sala de aula, não vai conseguir desenrolar. Então, a gente tem que ter a consciência desenvolvida de maneira tal a entender onde eu sou fundamental, o que eu suporto, para poder servir ao próximo. Aquilo que você falou, Ismael, nunca saiu da minha cabeça. Exato. Eu falei, uau, é verdade. Fez sentido. Fez completo sentido e isso alcançou muita gente, né? Até Sim. nas suas aulas você continua difundindo Claro, essa ideia. lógico. Isso me atingiu e eu difundo também dentro dos meus espaços acadêmicos. Então, é esse o recado que a gente tem que passar para essa rapaziada. Justamente. Então, assim, não há desculpa hoje para um adolescente, para um jovem, que de fato entendeu que é necessário servir ao próximo. Se ele entendeu que é necessário servir ao próximo, ele fará o possível, aquilo que está ao alcance dele, para buscar bons professores, para buscar boas plataformas de ensino, porque o ensino ele é caro, mas hoje nós temos condições de oferecer, por meio da internet, plataformas de ensino muito baratas, que no passado eram extremamente caras. Hoje o ensino é viável, é possível. Barato, é possível, individualizado. Individualizado, sim. É possível sonhar, é possível ter bons professores de forma remota, mas é possível ter acesso à educação, acesso a conhecimento, acesso a, de fato, a realização do seu propósito. E por meio dessa consciência mais elevada, esse aluno, ele
sem dúvida alguma, irá enfrentar um desafio que ele aceitou, né, de bom grado, e por meio de um esforço, ele vai atingir sua meta, ele vai atingir o seu resultado. Sem dúvida. E eles podem falar, né? Pô, professor Ismael, professor Raider, é muita pressão. Gente, a gente de antemão já diz para vocês. Primeiro, a sociedade não tá nem aí com a pressão que você encara. Segundo, a pressão que você vai encontrar servindo o próximo é muito maior do que uma pressão que você encara estudando para um vestibular. Que pode ser uma prática agradável, inclusive, né? Claro. Agora, você falou em pressão, para a gente poder contextualizar, pressão de fato havia na Segunda Guerra Mundial. Quando os Verdade. jovens de 17, 18 anos Pegava em tinham que arma, pô. pegar metralhadora, arma, pistola e enfrentar um exército inimigo, subir num avião e se jogar numa torre, se jogar num batalhão de exército ali adversário. Isso sim eram pressões, né? Verdade. Extremamente elevadas. Hoje, a pressão é se autoconhecer. A pressão, ela é de fato interna, não é externa. Você que tem que dosar o que de fato você consegue entregar para a sociedade. Verdade. E no fundo, Raider, no fundo, hoje aos 40 anos eu entendo muito bem isso. Nós somos muito vaidosos. Nós não queremos nos entregar para a sociedade. Nós não queremos nos entregar de corpo e alma para servir o nosso próximo. A gente está pensando em receber, em receber, em receber, em receber. Então, se o jovem não entendeu que ele precisa primeiro se doar, que é se entregar, que é de fato um sacrifício, ele vai receber nada em troca. Muito pelo contrário. Quanto mais ele quiser reter, mais a sociedade vai bater, mais a sociedade vai exigir dele que ele entregue. Então essa mentalidade é no sentido de assim, onde eu posso ser útil, o que eu suporto, o que eu consigo fazer, que só eu posso fazer com as habilidades que eu tenho, com os recursos que eu tenho. Se você conseguir responder metade dessas perguntas, o seu futuro está garantido. Porque a partir daí você vai fazer o que for possível para ser o melhor onde você estiver, com os recursos que você tiver e colocar em honra, né, a tua família, teu pai, tua mãe, as pessoas que vieram antes de você e que esperam que você seja melhor do que eles. E a profissão é uma maneira de você tornar a vida dos seus pais melhor, a sua vida melhor, a vida da sociedade melhor, por meio da profissão, que na Idade Média era chamado de carisma. Então, a pessoa que cuidava ali do couro, fazia o sapato, ela tinha um carisma, tinha um dom para isso. Que servia o próximo ali, cuidando no hospital, no asilo, tinha um carisma, tinha um dom para isso. Esse conceito do carisma medieval, ele precisa voltar. Porque ou nós nos amamos e cuidamos uns dos outros, buscando a melhor profissão, que irá contribuir para a vida, né, para o sucesso, para a evolução do nosso próximo, ou então nós vamos nos buscar, nós vamos criar uma sociedade onde o dinheiro é o fim, e o dinheiro não pode ser o fim. O dinheiro tem que ser um meio. Um meio para quê? Para a nossa realização, para a realização do nosso próximo, para que a sociedade possa ser a melhor que ela pode ser. E esse é o grande desafio. Ou seja, o dinheiro não serve, não, nós a ele, né? Ismael, então, para encerrar aqui o nosso podcast, cara, muito legal, hein? Muita dica boa, então compartilha esse conteúdo, clica aí no joinha para que o YouTube entregue para mais pessoas esse conteúdo que é precioso para quem precisa se entender para começar a arrasar. Não só no Enem, mas na vida também, né, Ismael? Claro. Aquela pessoa que está com a mentalidade aqui, ou com a mentalidade na intermediária aqui, que recado que você tem para dar para ela para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo? Dá um recado para ele. Câmera aqui, ó. Busque as melhores referências possíveis. Não fique sozinho, não fique sozinho. Procure bons professores, procure bons parentes que podem te ajudar, seja te ajudando a pagar um curso, te indicando um livro, busque fazer leituras melhores para que possa abrir a tua mente. Não fique sozinho. A primeira coisa que tem que acontecer é a mudança do seu meio, a mudança do seu entorno. Você sozinho tem uma certa limitação. Você com outras pessoas que já superaram desafios, estando com pessoas que já são, de repente, profissionais, pessoas que já têm algo a oferecer para você, que já venceram algumas etapas da vida. É com essas pessoas que você tem que se envolver. Não se infantilize. Não ande com pessoas mais jovens que você a todo tempo. Não ande com pessoas que ainda não venceram etapas. Busque pessoas que realmente sejam mais experientes, pessoas mais velhas, pessoas que tenham o que te oferecer, pessoas que já superaram desafios. Mude o seu entorno, mude as relações. A partir daí, a tua vida vai começar a melhorar, ainda que devagar, ainda que lentamente.
ao mudar o seu entorno, ao mudar as pessoas que estão ao seu redor, a sua mentalidade vai melhorar, vai abrir e as portas começarão a se abrir, as pedras começarão a se mover. Foi assim comigo, foi assim com outras pessoas e assim com certeza vai ser com você e o teu sucesso vai ser garantido a partir do momento que você buscar novas referências, buscar elevar o nível de pessoas que está ao teu redor, pessoas mais dedicadas, mais nobres, mais profundas, pessoas que realmente têm propósito na vida. O teu propósito muitas vezes pode ser o propósito de pessoas que estão ao seu redor, basta você se abrir para isso e buscar novas referências. Muito bom, muito bom. Sozinho, então, nós somos uma possibilidade muito promissora, mas juntos nós somos invencíveis. E com o Pop Enem, com certeza essa galera vai se tornar uma máquina de aprovação. Galera, muito obrigado por permanecerem aqui com a gente. Estamos na central aqui. Muito obrigado por permanecerem aqui com a gente. Não esquece de curtir esse conteúdo. Compartilha essa preciosidade aqui com os seus amigos que também estão muito afim de passar no Enem, de arrasar nessa prova que tem amedrontado de maneira muito desproporcional as pessoas. É possível se dar bem, é possível se destacar. Vem para a faculdade dos seus sonhos? Vem com o Pop Enem. Até mais, galera.